Muito bem, amigos, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Esse programa que veio para contar a vocês as histórias dessas personalidades que aqui nasceram, ou que fora daqui nasceram e vieram para Passo Fundo, e muito fizeram, muito fazem e ainda muito farão pela nossa querida cidade. Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as nossas notificações e acompanhem a programação do Histórias da Nossa Terra. Nosso programa de hoje, então, nós estamos aqui para apresentar uma pessoa que é uma assumidade quando se fala em rádio, em radialismo. Essa pessoa, ela tem uma história muito bonita, ela veio de longe, aqui esteve em Passo Fundo, está em Passo Fundo, e é uma assumidade em matéria de radiojornalismo. Estou falando aqui com o José Sirdion Poitevin Gomes, o JG. Tudo bem, JG? Tudo bem, Damiani, um prazer muito grande vê-lo, revê-lo, voltar a conviver esses momentos de comunicação. Quero saudar a tua equipe, a Fran e também nosso camarada, o Tom. E olha, dá os parabéns a você, Damiani, por essa iniciativa de reavivar a memória dessa cidade. Essa cidade também me recebeu, vocês costumam chamá-los de nativos, aqui nascidos, aqui vivem, aqui fazem, e eu tive a graça de, em 1984, portanto o ano que vem já vamos fazer 40 anos de Passo Fundo. E te conto, Damiani, em 84, em março de 84, quando vim para cá, direto da Rádio Cepete Araju de Santo Ângelo, vim para ficar 6 meses no máximo. Tinha uma proposta de trabalho em Florianópolis e acabei ficando. Fui ficando, conheci o Dr. Luiz Fragomeni, Dr. Bruno Marcos, mas antes de conhecê-los, trabalhei com o seu Oscar Damiani, de bela memória, com aquele coral que cantavam música italianas, e ele fazia um programa também, se não me engano, era Ricordi de Itália, e ele também comandava aos fins de semana um programa de música sertaneja, onde se tocava Pedro Bento Zé da Estrada, Zilo e Zalo, Tião Carreiro e Pardinho, Tonico e Tinoco, Dulce Iriema, Cascatinha e Ana. Todos os fins de semana eu via o seu Oscar Damiani chegar com aqueles discos debaixo do braço, onde eu também era operador de rádio. Sempre fui um operário de rádio. Comecei a trabalhar como operador de rádio, operador de externa, na minha tenra idade em Uruguaiana, com 14 anos. Pois é, Jota, então assim, até eu vou te chamar o seguinte, eu fiz uma entrevista com a Dirne, ela é a rainha do rádio, né? E eu vou te pedir licença para te chamar então do rei do rádio, né? Então a Dirne Terezinha é a rainha do rádio e você é o rei do rádio, né? E nós fizemos naquela época, tinha o feirão de economia, onde hoje é o Shopping Plaza. Te lembra, ele tinha uma loja ali, que era do Bodanese, do Elcio Bodanese, e do Cláudio Zanata. Feirão da economia, e aí nos chamaram para fazer uma propaganda na TV, eu e a Dirne, e eles nos apelidaram naquela época de o rei. Viu? Então eu não estou longe, né? Não vai longe, não. Não estou longe, não. E então. A rainha do rádio. E eu convivi com essa gente que fez história. Maravilha. Jota, você nasceu então em Uruguaiana? Sou natural de Uruguaiana. Nasci em 1955, fevereiro, e aí depois fui morar em Itaqui, onde meu pai foi trabalhar. Aí a gente começou... Eu tinha um irmão que era o Cleucir, era técnico de rádio, e aí ele
me levou a trabalhar na rádio. Mas uma história engraçada, você não vai acreditar. Eu não fui para ser radialista. Eu fui para capinar o pátio da rádio, que estava com um matagal muito grande. E aí, em outubro de 69, a rádio estava de aniversário e tinha que limpar o pátio. E eu fui. Mas só que eu passei o dia inteiro vendo o operador de rádio e os locutores falando. Chegou o diretor da rádio naquela época, o doutor Olci, o dono da rádio, Olci Marenco Silveira, me disse: guri, larga essa enxada, essa pá, larga isso aí, tu não vais capinar coisa nenhuma. Tu quer ser radialista? Quero. Então tá, vai aprender. Amanhã, 5 horas da manhã, esteja aqui. Só que ele, 5 horas da manhã, ele me fez uma sacanagem. A rádio abria às 7. Ele me mandou às 5. E eu fui. E daí, de lá para cá, o rádio me fascinou. Mas antes de você ser radialista, o que você fazia em Uruguaiana na tua infância, juventude? Estudava na escola pública. Aí eu ajudava os meus pais. O pai era lambrador, fazia cerca. O pai fazia poço, uma seca muito grande, na década de 60. O pai largava ele começava o buraco do poço e pegava uma roldana e fazia tipo de um cavalete e largava um guri lá dentro. E um dos guri era eu. O guri era você daí. Guri com a picareta para cavocar o solo. Então, nós ajudávamos o pai. O pai cortava lenha para as lenheiras. Nós ia lá cortar desde pequeno. O pai sempre botou a responsabilidade e compromisso. Ganhava 5, 10 reais por semana, dividia com a família. Não tinha nada de trabalhar para mim. Trabalhava para o sustento da família. Afinal de contas, éramos 13 irmãos. 13 irmãos. O pai era xangueiro, como se chama na fronteira, e a mãe era desosseira do frigorífico. O que é desosseira? Desossar a carne, desossar a carne para fazer o charque, na charqueada. Esta era a função do negro. E você junto? Claro, não ficava em casa. Que maravilha. Mas Jota, aí então veio, depois da juventude, então você já contou para nós como é que tu começou em rádio. Teu debut foi de capinador a rádio. A rádio, né? Mas daí tu estava em qual é a cidade? Eu estava em Itaqui. Itaqui. Então lá foi que praticamente você... Lá foi que você começou em rádio. Lá comecei em rádio. Nos conta essa trajetória daí. Aí em 69 comecei a trabalhar no rádio. Aí em 70 veio a Copa do Mundo. Eu era operador, a rádio entrava em cadeia. Naquela época era cadeia. Hoje é conexão. Conexão. Hoje a palavra é mais bonita, né? É mais bonita. Com a Guaíba. Aí era Pedro Carneiro Pereira, Ranzolin, João Carlos Belmonte, Edgar Schmidt, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros. Era essa gente. Cano Norberto, Flávio Alcaraz Lazer Martins também, acho que também. Lazer Martins e Lupi Martins, eram os dois irmãos. Irmãos, né? Era uma equipe fantástica. Então a gente se apaixonava pelo rádio que eles faziam. Eu era apaixonado. E as rádios de São Paulo eram Barros de Alencar, Eli Correia. Então, meu amigo, só tinha que aprender. Só tinha que aprender e levar adiante. E levar adiante. E levar adiante. E nos anos de 70 também tem um caso aí que você entrevistou o presidente da República, João Figueiredo. João Batista de Figueiredo. Você entrevistou ele, como é que foi isso? Foi na Fena Soja, em Santa Rosa. Eu trabalhava na rádio CPT Araju e a rádio foi transmitir a Fena Soja. E aí eu fui no primeiro dia da Fena Soja e botei os microfones, eu era carregador de microfone. Botei na porta, no portão de entrada lá do parque, em Santa Rosa, e ele ia passar por ali. E o diretor da rádio, olha, se ele passar e quiser dar uma entrevista, tu, por favor. E eu, mais do que metido, né? Sonhador e metido. Imagina, né? Quando ele vem vindo com aquela equipe toda, né? E uma equipe de segurança fantástica. Todos os brutamontes.
E eu, presidente Figueiredo, uma palavrinha para a Rádio CPT Araju. E veio um daquele segurança e me bateu. Escanteou. Me escanteou com o braço e me pegou aqui assim, ó. Ai! E ele olhou para o cara assim. O que é isso? Deixa o menino trabalhar. Parou e me deu entrevista. Que legal. Foi um dos grandes momentos da minha vida como radialista. Aí depois teve outro grande momento, quando foi a Unesco vir a Santo Ângelo e declarar as ruínas de São Miguel com patrimônio histórico da humanidade. Para mim também foi outro grande momento. E você estava lá? Presidente da Unesco Mundial, discursando e instalando esse problema que até hoje eles têm, que é o som e luz de São Miguel. Jota, claro que o estudo é muito importante, formar-se numa faculdade é muito importante, é muito interessante, né? Mas você, eu sei da tua história, eu sei que você não fez faculdade. Você Fugi. Fugiu? Fugi do colégio. Fugiu do colégio. Até que idade você... 14 anos. Sim, mas até qual é a série? Quinto ano. Quinto ano. Quinto ano da primeira série. E você é um caso típico de que não precisou de faculdade. Você se informou, eu sei que você de madrugada levantava pelo menos, né? Acompanhava todos os noticiários para poder estar informado e tornar-se essa enciclopédia que você era. Opa! É por aí? Enciclopédia. Pá, que palavra. Fantástico. E aí eu fico parceiro quando as pessoas dizem que eu sou um homem que não é formado, tosco e tal, mas a quinta série me deu o caminho para ler, para aprender, para ouvir, escutar. Porque eu digo sempre, a educação é muito importante. A faculdade é muito importante. Agora, a faculdade e a educação não te dá não o saber. O saber é tu ouvir. A faculdade da vida. Faculdade da vida. E principalmente ouvir os mais velhos. Quando eu trabalhei na Rádio Farroupilha, tinha os redatores antigos, tinha os locutores antigos. Sempre que eu podia, eu estava conversando com eles. Eu ouvia a Rádio Bandeirantes, eu ouvia a Rádio Jovem Pan, eu ouvia a Rádio Tupi do Rio, Rádio Globo do Rio, Rádio Nacional de São Paulo. Né? Aqueles comunicadores fantásticos e aqueles repórteres fantásticos. Os 6 dias de guerra do Canal de Suez, Flávio Alcaraz Gomes contando a história da guerra de Israel. Fantástico, Damiano. Conhecimento. E olha, Deus me deu uma mente privilegiada. Se tu me contou uma história hoje, daqui a 20 anos eu sou capaz de te contar de novo a história que tu me contou. E aí eu aprendi. Aí eu passei por Porto Alegre, Rádio Farroupilha, fui conviver com aquela gente lá. Aí depois fui para CPT Araju de Santo Ângelo, inaugurar a rádio lá. O ministro das Comunicações, general Euclides Quante Oliveira. Então, tu vê, eu me lembro das pessoas que fizeram a história daquela cidade também. Eu sou fanático pelo Rio Grande, pelas tradições. Eu sou fanático por política, embora eu não seja um político atuante, mas atrás de mim tem um ser político. E você, na realidade, foi isso. Então, você se informava muito, ouvia muito, né? Copiava muito. Copiava muito. Porque tem que copiar muito nessa hora, né? E o estudo é interessante, né? Mas nesta hora aí prevaleceu a vivência. A vivência. A vivência que prevalece. Me lembro uma vez, a minha filha me precisava contar a história da Revolução de 64. Eu sentei com ela numa mesa, na cadeira e na mesa, e contei toda a história para ela. Ela chegou na aula e me tirou 10. Uma nota 10. Foi tu que tirou 10, no caso? Sim. Foi tu que tirou 10 por intermédio dela, né? Contando a história para ela. Que coisa, né? E o rádio te permite isso. Tu que conviveu conosco,
Uhum. Quantos anos nós convivemos de rádio? Você sabe que eu era um cara inquieto, sempre perguntando. Nunca se achicando para as perguntas. Entrevistei ministros, governadores, prefeitos, passaram pelo meu microfone, como diz o outro. Os últimos prefeitos desde Carrion, Dipe, Oswaldo Gomes, Júlio Teixeira, Dipe de novo, Oswaldo Gomes de novo. Foi um grande momento da minha vida. Conviver com as histórias da minha Passo Fundo. Que maravilha, por isso que então eu tenho que te perguntar, Jota, né? Por que Passo Fundo faz parte da sua história? Ora, chegar aqui, amigo, em 1984, com uma muda de roupa no corpo e uma sacolinha nas costas, para conviver com os radialistas daquela época, se tu me permite, eu vou recordar alguns. Uhum. Teu pai, Oscar, Damiani, Dino Rosa, Júlio Rosa, Meirelles Duarte. Olha, amigo. Flávio Ferlim, Dirne Terezinha, Altair Carlos Colucci. Olha, gente, conviver com esta gente, ser comandado por dois grandes líderes da cidade, que foram o Dr. Bruno Marcos e o Jerônimo Fragomelli, aliás, Luiz Fragomelli, foi uma coisa para mim... E depois o Jerônimo Fragomelli. Depois o Jerônimo e a Margarete, que só vieram sedimentar aquele trabalho exercido pelos pais. O que me fez fazer dessa terra a minha terra? O ano passado ganhei 2 títulos. O CDL me homenageou como um homem importante da cidade. A Câmara de Vereadores, através do vereador Luizinho Valendorce, me deu o título de cidadão passofundense. Olha, ser cidadão passofundense, reconhecido pela Câmara, reconhecido pela CDL, tem o troféu Gabriel Bastos, que foi o nosso maior líder comerciante desta cidade, pela Acisa, pelo nosso amigo presidente, então presidente daquela época, Aido Fante. Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa que me enche de orgulho de qualquer jeito. Você sabe, só vou te contar uma historinha. Final de semana, peguei a esposa e fomos a Uruguaiana visitar a minha mãe. Chegava domingo de manhã, eu chegava lá sexta de noite, domingo de manhã eu acordava, tomava chimarrão, tomava meu café com a mãe. Bom, vou para casa. Eu dizia, não, filha, a tua casa ainda é aqui. Não é mais, mãe. Aqui não tem mais a minha turma, aqui não tem uma 7 de setembro, uma Moron, uma Avenida Brasil. Aqui não tem um Bar Oasis, aqui não tem isso e aquilo. Eu começava a enumerar. A minha terra agora é Passo Fundo. Nunca exigem que eu vá deixar de amar Passo Fundo. Passo Fundo é sim a minha terra, a minha casa. E eu volto a dizer para ti, Passo Fundo tinha, quando eu cheguei aqui, 50 mil habitantes. Hoje são 220, vai ser uma coisa assim, né? Mil habitantes. Nós tínhamos uma construção civil fazendo essa cidade virar forte. Eu ainda defendo um comércio fantástico, que aqui eu quero fazer referência ao CDL, à CISA, ao Sinduscom, ao sindicato que hoje você comanda, que é o Sindilojas, e todos vocês fizeram e fazem o dia a dia da cidade. Eu sou orgulhoso do trabalho dessa liderança. Ama Passo Fundo? Demais, não tem como não. Isso aqui, onde você está me entrevistando, isso é trabalho que a Rádio Urapuru me concedeu. Se alguma coisa eu sou na vida, foi a Rádio Urapuru, foi Passo Fundo. Conhecer prefeitos fantásticos, vereadores fantásticos, comerciantes fantásticos. Isso aqui não é uma cidade, isso aqui é uma ilha. Veja bem, Daniele, Tom e Fran. Você vê o Brasil inteiro se queixando de crise. Sai na rua de Passo Fundo,
Hoje é tarde, sexta-feira, vai aos mercados, vai às lojas, as pessoas comprando, o comércio vivo, a construção viva, as fábricas chegando. Pelo amor de Deus, aí, não é tudo isso. É tudo isso e mais um pouco. Eu até copiaria, então, o saudoso João Batista de Oliveira Figueiredo, quando ele disse: lugar de brasileiro é no Brasil. Brasil, ame ou deixe. Eu digo, lugar de cidadão contente e feliz é Passo Fundo. Ame ou deixe. Muito bem. Prazer, então. Muito obrigado. Muito obrigado pela satisfação de podermos gravar esse programa, né? Contarmos essas histórias de JG, né? Eu na estou Passo muito Fundo. feliz. Que bom, que bom. A nossa intenção era essa, te deixar feliz e conseguir contar para nossos telespectadores, né, a história de JG. Muito obrigado mais uma vez. Saúde para vocês. Sucesso. Quero, se puder, dar um abraço em você, seus familiares, no irmão Flávio Damiani, que é um dos grandes líderes jornalistas desse Rio Grande. E mandar um beijo para Amaral. Posso? Pode sim. Para o Davi Luiz. Você sabe quem é? Sim, meu neto. E para o Bernardo, para a Maiara, para a família toda. Um grande abraço. Muito obrigado e Deus que abençoe, saúde e paz a todos nós. Muito obrigado, então, JG. E nós, então, hoje ficamos por aqui com o nosso programa Histórias da Nossa Terra e vamos solicitando a você, inscreva-se, né? Também... Eu vou querer ficar inscrito, hein? Vamos escrever o Jota, então, no nosso canal do YouTube, dá o like lá, né, o positivo lá, acompanha nossas redes sociais da nossa programação Histórias da Nossa Terra. Até a próxima edição.